Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, né? Deus abençoe a todos. Eu quero já abrir a Bíblia, Atos capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 22. Nós temos o tema hoje, seja relevante para o reino. Atos capítulo 13, versículo 22. Vai ser a meditação da palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. Seja relevante para o reino. Obrigado, pastor Tubal. Meu querido amado pastor Tubal Júnior, Deus abençoe vocês. Quero agradecer também pelo presbítero Aslan, não está aqui, mas deve estar assistindo. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer toda a igreja também pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado, pela recepção, pelo amor que a igreja tem, né? Pelas vidas. Muito obrigado mesmo. Estou com meu cunhado aqui também hoje, Leandro. Seja bem-vindo também, Leandro. Graças a Deus. Nós vamos ler Atos capítulo 13, versículo 22, um versículo apenas para a meditação desse tema, seja relevante para o reino de Deus, que diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Vou repetir: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Então coloca a mão no teu coração num ato profético e diga assim: eu sou segundo o coração de Deus. Gosto muito da palavra que foi usada. Ela já começa dizendo: achei a Davi. Deus achou a Davi porque ele estava procurando por Davi. Davi estava escondido por detrás das malhadas. Essa expressão detrás da malhada ou das malhadas traz a ideia de alguém que estava sendo esquecido, de alguém que não estava sendo lembrado. E você conhece o contexto. De fato, ele estava sendo esquecido. Quando Deus queria ungir um rei para Israel e escolher dentro da casa de Jessé alguém que reinaria sobre o povo dele, e foi colocado ali todos os irmãos de Davi, e ele foi esquecido, ele foi deixado lá no campo, ele não foi lembrado. Veio o primeiro irmão dele, Eliabe. Então, na mente de Samuel, o profeta, ele seria o rei ideal. Ele tinha a aparência ideal, ele tinha o porte ideal, ele tinha treinamento. O que dá a entender que todos os outros irmãos também. Mas é lógico que você sabe que naquela época era por idade. O mais velho tinha a primogenitura. O que nós entendemos é que Jessé, um homem muito importante daquela região, criou os seus filhos com a expectativa de eles levarem uma vida significativa, uma vida relevante, uma vida importante. Ele não ficou surpreso quando chega o profeta para escolher dentre os filhos dele um rei. Ele ficou com medo, porque ele não sabia. Mas os filhos dele estavam preparados. Essa é a ideia que o texto traz. E quem é que prepara os seus filhos? São os seus pais. E naquela época nós sabemos que os pais gostavam de preparar os seus filhos para as guerras. Era muito comum o desejo no coração de uma família ter filho homem. Eles não gostavam muito de ter filhas mulheres por causa justamente das guerras, por causa da proteção das famílias. Por isso que muitas vezes nós vemos na história as mulheres sendo preteridas em relação aos homens, porque os homens, pela sua força, pela sua capacidade de lutar, de brigar, de resistir, eram preferíveis em relação aos confrontos e às afrontas que se recebiam através dessas guerras que haviam, através de conquistas de terra. Então, o que se fazia normalmente, o pai é ter um filho homem, e esse filho homem, desde pequenininho, ser treinado, ser preparado. Hoje é muito comum você ver os pais levando seus filhos para fazer judô, para fazer karatê. E por que faz isso? Faz para poder ter um esporte. Naquela época, eles eram adestrados para a guerra, em espadas, com cavalos, com bigas, entre outras formas de guerra, mas não por esporte como é hoje, mas era justamente já preparando para defender a nação, preparando para defender a família. É o caso dos filhos de Jessé. Jessé não é esquecido nem no Novo Testamento. Todas as vezes que nós vemos o nome de Davi, ou pelo menos em quase todas as vezes, é comum você ouvir dizer assim, Davi, filho de Jessé, ou a raiz de Jessé. Até mesmo quando se referir a Jesus no Novo Testamento, há passagens que diz que Jesus é a raiz de Jessé.
Então isso expressa que Jessé não era um homem comum. Jessé era um homem que preparou os seus filhos para serem relevantes naquela sociedade. A prova é que quando Golias estava afrontando toda a nação por 40 dias, quem é que estava lá? Os filhos de Jessé estavam ao lado de quem? Ao lado do rei. Você imagine só, hoje se tivesse uma guerra no Brasil e nós estarmos ao lado do presidente da república, muito difícil isso acontecer, mas os filhos de Jessé estavam ao lado do rei, ao lado de Saul, demonstrando realmente que Jessé preparou os seus filhos para que eles pudessem ser relevantes, com uma exceção, a exceção daquele que foi colocado de trás das malhadas, aquele que foi colocado para cuidar das ovelhas. Davi não foi preparado para ser o guerreiro que o pai dele idealizava. E eu acho interessante que nos dias de hoje, os nossos pais, ou nós que somos pais, também somos idealizadores. Quantos pais projetam nos filhos aquilo que eles não conseguiram ser, aquilo que eles não conseguiram realizar? Pais que muitas vezes foram frustrados. Quer ver? Isso é muito comum no mundo do futebol. O pai teve um sonho de ser jogador de futebol. Ele não conseguiu, então ele queria ter um filho, homem, para que pudesse ser jogador de futebol no lugar dele. Foi o caso do pai do Neymar, que foi um jogador de futebol mediano, mas que projetou o seu filho desde pequeno para que pudesse ser um jogador extraordinário. Desde pequenininho ele colocava na cabeça do Neymar que ele seria um grande jogador. E o trabalho que ele fez na cabeça do Neymar funcionou. Tanto que hoje ele é completamente grato ao pai dele. Quem cuida das coisas dele é o pai dele. Porque ele sabe que se o pai dele não tivesse incutido isso na mente dele, jamais ele teria chegado aonde chegou. Quando ele pensou em desistir, foi o pai dele que segurou. Então os pais têm essa função de preparar o filho para que ele possa ter um destino relevante. E é o caso que acontece com os primeiros filhos de Jessé, mas não com o filho caçula, não com o filho mais novo. O filho caçula ficou na função de cuidar das ovelhas no pasto. Como disse os próprios irmãos dele, as poucas ovelhas do nosso pai. Ele estava no campo pastoreando aquelas ovelhas e esquecido, sozinho no anonimato, nos campos do esquecimento, nas malhadas do anonimato, mas estava sendo forjado não por Jessé, não sendo forjado pelo seu pai físico, pelo seu pai biológico. Ele estava sendo forjado pelo seu pai espiritual. Enquanto ele estava no campo, quem estava trabalhando nele não era Jessé. Enquanto ele estava no campo, quem estava trabalhando nele é o Todo-Poderoso. Deus já estava desde a infância dele o preparando para que ele pudesse ser um homem relevante, de tal maneira que ele seria mais relevante, mais importante do que todos os seus irmãos, a tal ponto de que os seus irmãos, que eram mais velhos, aparentemente mais preparados, se tornaram servos dele lá na frente. Nós vemos a história de alguém que de fato saiu do campo, da vida simples do campo, para os palácios, para a fama, para o hall da fama dos grandes reis da história. O menor se torna o maior, o mais fraco se torna o mais forte, o esquecido agora é o mais ilustre, aquele que ninguém se lembrava é aquele que agora todo mundo cita o nome dele. É muito simples quando você começa a observar o último nome do Antigo Testamento é Jesus. O primeiro nome do Novo Testamento é Jesus. O último nome do Novo Testamento é Jesus. Mas o penúltimo nome de cada um deles também, do final do Antigo, do início do Novo, do final do Novo, o penúltimo é Davi. O nome de alguém que estava no anonimato, daquele que estava esquecido, agora está ao lado daquele que dividiu a história da humanidade. Isso fala ao nosso coração de que o nosso Deus é o Deus dos improváveis, daquelas pessoas que ninguém acredita, daquelas pessoas que ninguém imagina,
daquelas pessoas que quando você olha para ela, você pode não encontrar nela todos os requisitos necessários para que elas pudessem ser dignas de serem chamadas segundo o coração de Deus. Mas Deus faz dessa forma mesmo. Ele confunde a sabedoria desse mundo, porque a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. Deus pega pessoas simples, tira do campo do anonimato e levanta como Ele quer. Ele é aquele que tira o homem do pó e coloca ele entre reis, entre príncipes. Ele pega aquelas pessoas que são esquecidas, muitas vezes enfrentando até mesmo a síndrome de rejeição, porque são rejeitadas até mesmo como Davi, dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, e ele torna essas pessoas escolhidas a dedo por ele, porque o texto diz: eu achei, eu estava procurando alguém e eu não encontrei nos irmãos de Davi esse alguém, eu encontrei em Davi um homem segundo o meu coração, que fará tudo conforme a minha vontade. E como é que nós sabemos se você é ou não é alguém segundo o coração de Deus? Como é que nós sabemos se você será ou não alguém relevante para o reino de Deus? Quando você começa a fazer a vontade de Deus, numa geração onde as pessoas procuram fazer a sua própria vontade, seguir seus próprios pensamentos, seguir seu próprio coração. Deus nessa geração ainda está procurando, como procurou na geração de Davi, por pessoas que desistiram de fazer aquilo que elas queriam, desistiram dos seus próprios sonhos, desistiram dos seus próprios planos, para poder viver os planos que Deus tem preparado para elas. É por isso que muitas vezes você enfrentou pelo esquecimento, você passou pelo esquecimento, você enfrentou o anonimato. Por isso muitas vezes você não foi lembrado, você não foi lembrada, se esqueceram de você em momentos muito importantes, porque era um momento em que Deus estava capacitando você para que você pudesse ser diferente da multidão. Porque enquanto estavam todos reunidos ali em volta da mesa para eleger um rei, e eles queriam escolher um rei segundo a sua aparência, Deus escolheria alguém que estava separado, não alguém que estava na multidão. Porque a última vez que escolheram alguém que estava na multidão, escolheram Saul. E Deus não queria escolher alguém que estivesse no meio da multidão, que sobressaísse sobre a multidão. Deus queria escolher alguém que estava na simplicidade, nos momentos de silêncio, nos momentos de secreto, revelando a sua essência, revelando o seu coração, revelando qual é realmente o seu caráter. Imagine você comigo a cena quando Deus rejeita todos os irmãos e Samuel não desiste e faz uma pergunta: ainda resta um filho? E Jessé diz: sim, ainda tem um, só que é um que está lá no campo, meu filho mais novo. Não, manda chamar ele. Ninguém vai sentar na mesa até que ele chegue. Eu fico imaginando a expectativa de Samuel, porque Samuel deve estar pensando: o que Deus está preparando? Porque está diante de mim 7 filhos, um mais bonito do que o outro, um mais forte do que o outro, um mais preparado do que o outro, um mais forjado do que o outro. E aí esse caçula que o próprio pai não reconhece nele, o próprio pai não colocou nele uma expectativa de que ele pudesse ser relevante, não colocou nele, não projetou nele a ideia de que ele seria um jogador de futebol, de que ele seria um presidente da república. O próprio pai decidiu escondê-lo porque não viu nele algo de valor suficiente para que ele pudesse ser relevante nessa geração. Então você imagina o que estava passando na mente do profeta Samuel, que ia ungir esse próximo rei, o medo que vinha nele, na expectativa de quem era. Tanto é que o texto faz questão de relatar que quando Davi entra, a primeira coisa que o texto diz é revelar a aparência de Davi. Diz que Davi, ele tinha uma beleza formidável, ele tinha olhos belos, ele tinha uma aparência bonita e ele era ruivo. Ou seja, em outras palavras, está dizendo que ele era um rapaz muito bonito. E essa beleza dele não combinaria em relação ao rei, ou ao reinado, ao trono, porque eles estavam precisando de um rei guerreiro, e não de um rei bonito. Eles precisavam de alguém que tinha cicatrizes, alguém que já tinha pegado sol, chuva, tinha calo na mão. E a ideia que Davi passava era uma boa aparência, uma aparência formidável, um cara bonito, um cara que parece que foi criado na sombra e na água fresca.
Então, quando ele vê aquele rapaz, ele fica impressionado, não pela sua força, não pela sua altura, não porque ele tinha uma espada na mão, porque ele tinha um escudo, não porque ele era cheio de cicatrizes, mas porque ele era belo. Mas essa beleza que o texto está passando para Davi, é interessante que é uma beleza que emana, não uma beleza que é exterior. A ideia é essa: ele é bonito por fora porque o que há dentro dele transparece, externa. Na verdade, o que você vê pelo lado de fora de Davi nada mais era do que o que estava do lado de dentro. Ele simplesmente externava, ele simplesmente refletia pelo lado de fora aquilo que ele era pelo lado de dentro. Quando Samuel vê nele um rapaz de boa aparência, um rapaz bonito, agradável, um rapaz tratável, Samuel, quando olha para Davi, não vê simplesmente esse lado exterior. Ele percebeu o que Deus percebeu. Ele percebeu que aqueles brutamontes dos irmãos deles eram brutos, chucros, ogros, mas aquele que estava diante dele era um camarada gentil, uma pessoa tratável, uma pessoa amável. É assim que está dizendo o texto. Pessoas que possuem a presença de Deus, pessoas que são segundo o coração de Deus, elas não são amargas, elas não são amarguradas, elas não são revoltadas com a vida, elas não perdem tempo carregando mágoa com elas não perdem tempo reclamando da vida. Quando você se aproxima delas, o que elas têm para passar para você são coisas boas. Quando Davi se aproximou de Samuel, quando Davi chegou perto do profeta, o profeta se sentiu bem. Ele relatou o que ele viu, porque era aquilo que transparecia. Você já ficou ao lado de alguém que quando você está próximo dela, parece que o seu dia fica melhor? Assim era Davi, uma pessoa que conseguia transformar o dia de qualquer pessoa num dia melhor. Por quê? Porque não é só algo pelo lado de fora, mas é o que ele carregava consigo do lado de dentro. Ele trazia consigo algo tão doce, tão amável, tão bom, que as pessoas queriam estar com ele. É por isso que os animais gostavam dele, é por isso que as ovelhas estavam ao lado dele, é por isso que o pai dele tinha facilidade de pedir para ele fazer coisas que os irmãos dele, o pai não teria coragem de pedir, porque o pai provavelmente saberia que os seus irmãos não aceitariam. A ideia de que o que Davi externava ou refletia através da sua aparência é algo que estava dentro da sua essência, do seu coração, é tão grande, é tão poderoso, que Deus diz isso: achei um homem que é segundo o meu coração. Quer dizer, o coração dele é um coração igual ao meu. Se você deseja ser relevante nessa geração, abandone a amargura, abandone a dor da rejeição. Porque assim como o filho pródigo, ou melhor, o irmão mais velho da parábola do filho pródigo, quando estava havendo uma festa para o seu irmão que retornou, ele não quis participar da festa. Ele mandou o empregado perguntar o que estava acontecendo, e mandou o empregado dizer ao pai dele que ele não ia participar da festa, porque ele carregava consigo uma revolta, porque ele carregava consigo uma amargura, de tal maneira que ele não tinha comunicação com o pai dele. A comunicação que ele tinha era com o empregado, através de um empregado. Então ele não tinha liberdade de se expressar com o pai dele, e ele tinha que se expressar através de um correio, que era o seu empregado. Quando Davi é chamado, Davi não age como esse rapaz. Davi imediatamente vai na presença do pai dele, sem saber mais ou menos o que estava acontecendo. O pai dele só manda chamar, ele vai, e quando ele chega, o profeta está lá. E o profeta disse: está aí o rei de Israel. Mas antes de chamar, que é interessante, porque antes ele diz assim, ó: ninguém se assenta na mesa até que ele chega. Ninguém vai se assentar na mesa. Você imagina a cena: um dos filhos que foi rejeitado, Eliabe, quando ele é rejeitado, ele se entristece. E aí, quando você se entristece, o que você faz? O semblante abaixa, você logo já fica triste, aí você já procura um lugar para sentar. Imagina que ele já ia sentar, aí o profeta Samuel disse: ninguém assenta, pode levantar. Enquanto ele não chegar aqui, ninguém se assenta. E aquela mesa que estava preparada para Davi era a mesa do propósito de Deus para a vida dele. E da mesma forma que Deus preparou uma mesa para Davi, um esquecido, um improvável, um rejeitado, Deus tem preparado mesas nesta noite para cada um de nós. E essas mesas são as mesas do seu propósito de vida, do seu destino, aquilo que Deus
planejou para você. Quem sabe não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi quem te criou, quem te forjou. Quem te forjou, quem te cuidou, quem te preparou foi o Todo-Poderoso. Ele deixou que urso e leão passasse no seu caminho, não para te matar. Ele permitiu que passasse para te treinar, porque chegaria um momento em que a mesa estaria preparada, e essa mesa é a mesa do seu propósito, e essa mesa está posta diante do profeta de Deus. Ele está dizendo: ninguém vai se assentar na sua mesa até que você chegue. Quem sabe você tem se achado esquecido, esquecida, rejeitado ou rejeitada, mas Deus está dizendo para você nesta noite, através desta palavra, e se você tem fé, você toma posse dela: tem uma mesa preparada para você, e ninguém se assenta nela até que você chegue. E olha, tem um profeta com óleo para ungir a sua cabeça e tornar você relevante para o reino de Deus. A sua vida não será vazia, a sua vida vai ter uma importância, ainda que ninguém tenha planejado isso para você. O Todo-Poderoso planejou, Ele te preparou e te capacitou. Não chegou o teu fim, não é o fim da tua história, não é hora de desistir, não é hora de deixar a amargura tomar conta do teu coração. Tem uma mesa preparada para você, e Deus vai servir um banquete diante de todos aqueles que não acreditaram em você, em nome de Jesus. Quem toma posse aí? Quem toma posse em nome de Jesus? Olha para essa pessoa e diga: Deus está achando você nessa noite. Diga para ela: Deus está achando você nessa noite. Sabe por que ele acha? Porque ele acha atrás das malhadas, no esquecimento. Ninguém lembra de você nem no aniversário, nas festas. Quem sabe até mesmo dentro da sua casa, você foi aquele que foi esquecido. Muitas vezes, muitas noites você se sentiu sozinha. Muitas noites você se sentiu sozinho. Quantas vezes você chorou na solidão do esquecimento de pessoas que para você seriam importantes, mas que parece que não enxergavam você. Quantas vezes você já esteve no meio da multidão e parece que ninguém enxergava você? As pessoas olhavam para você, até viam um sorriso no seu rosto, mas não sabiam as lágrimas que corriam pelo lado de dentro. É porque o homem vê a aparência. Ele só consegue ver a aparência. O que é essencial, os olhos não veem. O que é essencial só se vê com o coração. E só tem um que vê o coração: é Deus. Ele sabe como está o seu coração nesse exato momento. As feridas, as decepções, os abandonos, as rejeições. Há pessoas aqui nessa noite que chegaram aqui com o coração quebrantado, machucado, decepcionado por pessoas que muitas vezes você confiou. Mas eu quero declarar na tua vida, como homem de Deus que tem consagrado a vida para Deus, para a ministração da palavra, para momentos como esse, eu quero declarar para você, porque eu não conheço essa história. Quem sabe aqui só o pastor ou poucas pessoas conhecem a sua história, mas eu quero declarar para você: tem uma mesa preparada para você nessa noite. Tem uma mesa preparada para você nesta noite, porque o nosso Deus é o Deus dos improváveis, é o Deus dos esquecidos. Aquelas pessoas que muitas vezes eram lembradas na sua frente, Deus vai inverter, porque os últimos serão os primeiros. O menor será o mais fraco será o mais, e o esquecido será o mais lembrado. Diga assim, levanta a tua mão, você levanta a mão assim, fala assim: eu tomo posse da relevância de Deus para a minha vida. Eu creio que todas as lutas que eu enfrentei na minha vida foram preparação, foram treinamento para uma mesa que está preparada para mim. Eu não vou desistir da vida e não vou desistir do propósito que o Senhor tem para mim.
Eu tomo posse hoje, porque eu estou sendo achado por Deus. Nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Você é profeta de Deus na vida dessa pessoa ao teu lado. Então diga assim: Deus vai te surpreender nessa noite. Diga: Deus vai te surpreender nessa noite. Está na hora de você começar a ouvir os passos do profeta de Deus, que está vindo com chifre, com óleo de unção, para derramar sobre a tua cabeça. Nessa noite Deus vai derramar o óleo sobre a tua cabeça. Você não sai daqui sem a sua unção. O Espírito de Deus será contigo todos os dias da sua vida. Quem está tomando posse aí? Quem está tomando posse aí? Aleluia. Oh, é a palavra de Deus para você. Não importa o que você viveu até aqui, não importa o que você passou até agora, não importa, isso não é relevante para Deus. O que vai acontecer na tua vida é o que está no Salmo 89, no versículo 20. Salmo 89, versículo 20. Olha só o que diz: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo. E o que? Quem está escrito ali, irmãos? E o que ele fez? Coloca a mão na tua cabeça aí, profeticamente. Coloca a mão. Aí, ó, Deus, ó o que Deus está fazendo. Deus está encontrando você, servo dele, serva dele, com o santo óleo dele, e vai te ungir nessa noite, em nome de Jesus. Quem pode dar uma salva de palmas a ele? Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Porque é o Deus que te vê em secreto. O Deus que te vê em secreto é o único que pode te promover. Nós vivemos num tempo onde as ferramentas de marketing são fundamentais. Entenda, eu não desvalorizo o marketing. Como diz aquela frase, a propaganda é a alma do negócio. Nós sabemos que as ferramentas de marketing digital hoje são muito importantes. Hoje, se você quiser ouvir uma pregação, você vai no YouTube e você consegue ouvir uma pregação. Se você quiser fazer uma pesquisa acadêmica, você vai no Google e você pergunta ao Google, ele te dá a resposta. No meu tempo a gente tinha que ler o livro inteiro e muitas vezes a resposta estava no final. A juventude hoje, só fazer um Google lá rapidinho já encontra, não é verdade? Eu não ignoro as ferramentas de marketing e a importância que elas têm na nossa vida, e elas precisam ser usadas para a divulgação da palavra de Deus. Acontece que quando se trata de reino de Deus, nem o Google, nem o Facebook, nem o Instagram tem o poder de levantar alguém. Quem pode levantar alguém para o reino é só o dono dele. O Facebook não pode fazer isso. O Instagram não vai poder fazer isso. O YouTube não vai poder fazer isso. Por mais que você vá lá no seu Facebook, no seu Instagram, no seu YouTube, e você faça o seu melhor com a sua imagem, com as suas fotos, como diz o outro, maldito é o homem que acredita na foto do perfil do Facebook ou do Tinder. E geralmente você vai achar um gaúcho lá no Tinder que está solteiro e querendo casar. Nunca vi desse jeito. Tanta gente do sul que vem para cá para carregar uma mulher. Na foto é a coisa mais linda, né? Quando chega presencialmente, você fala assim, a pessoa te pergunta: ah, você, te encontrei. Aí você fala assim: eu estou esperando outra pessoa, por favor, com licença. Não, era eu mesmo. Não é você não, a foto era diferente. O que o Facebook, o que o Instagram, que as mídias sociais, o que a mídia tradicional, seja ela escrita também, pode fazer, ela faz entre os homens. Ela consegue promover a aparência. Ela consegue demonstrar para você a expressão exterior de uma pessoa, nunca interior. Quantas pessoas tiram foto, colocam no Facebook, transparecendo uma felicidade que não é verdadeira, uma alegria que não é real. É muito comum. Eu conheci pastores, pastoras que demonstravam através das fotos uma felicidade tão grande, mas nos bastidores elas estavam passando por depressão profunda, síndrome do pânico. E quando você via as fotos, você não acreditaria que aquela pessoa estava passando por aquilo. Mas parece que na hora da foto ela mudava. O que acontece muitas vezes quando nós estamos para ser escolhidos por Deus é justamente uma preparação que não é verdadeira. É uma maquiagem. Você sabe o que acontece com a aparência? Ela é muito fácil de ser trabalhada. Eu não sei se você lembra, mas
aos domingos, quando eu era menor, eu lembro que tinha aqueles programas do Gugu, em outros programas também, que passavam as pessoas ali que, quando iam casar, aí eles passavam por um banho de loja, e aí era o dia de noiva, até esqueci, o dia de princesa. Aí ia para o spa, se preparava para o casamento e etc. Muitas vezes eles pegavam um mendigo na rua e ele estava já banguelo, eles levavam para o dentista, faziam um implante, cortavam o cabelo, deixava a pessoa bonitinha. Aí ia lá o Luciano Huck, o Gugu, o Faustão e apresentava a pessoa. Aí você viu o antes e o depois, como a pessoa ficou aparentemente bonita. 6 meses depois, se você fosse atrás da pessoa, como ela estava? Novamente, já deixou cair o implante, o cabelo já estava bagunçado, a roupa já estava suja. Porque a aparência é fácil de mudar, difícil de mudar é a essência. É fácil você fingir. Uma aparência é fácil. Se colocar um terno como esse, uma blusa como essa, e saber falar bem, você pode se passar como um pastor. Mas ser um homem e uma mulher de Deus não se trata de aparência. Não se trata da roupa que você usa, da marca. Essa geração, que é uma geração de aparência, ela se preocupa muito com isso. É uma geração que ela se preocupa com a tendência. As tendências são mais importantes do que a essência. Então, qual é a moda do momento? Então, se você está na moda do momento, você é valorizado. É uma geração que se preocupa muito com o que você tem e não com quem você é. Ao contrário de Deus, que se preocupa com quem você está se tornando e não com o que você está conquistando. Não que o que você está conquistando não seja importante. Não que isso não sirva para o reino. Não que Deus não vá permitir que você tenha conquistas. Não que Deus não vá permitir que você cresça, que você avance. Não, Deus quer. O nosso Deus quer ver você bem. O nosso Deus quer que você tenha vida e abundância. O que o nosso Deus não quer é justamente fazer como os programas de domingo faziam. Deus não quer chegar em você, mudar o seu exterior e aquele ditado, porca lavada volta o vômito. É cão que volta o vômito, né? Porca lavada volta a lama. O que Deus não quer é mudar a sua aparência sem mudar a sua essência. Então não dá simplesmente para Deus responder todas as suas orações nesse momento e dar para você tudo o que você deseja, sendo que Ele conhece você por dentro e Ele sabe se isso lhe fará bem ou não, se isso serve para você no momento ou não, porque Ele conhece a sua essência e Ele sabe, como nos programas de domingo, se você tornará a ser aquela pessoa como no programa que voltou a ser mendigo novamente, como os ex-BBBs, que ganharam milhões e voltaram a ficar pobres, como os ganhadores da Mega Sena, em que 53% deles voltaram a ficar pobres, e 90% deles morreram precocemente por causa do prêmio que eles ganharam, ou assassinados, seja por envenenamento ou encomenda, mas também por desgosto em ver briga na família por causa de dinheiro. Por quê? Porque havia muitas pessoas na família que não estavam preparadas para receber aquela fortuna. A bênção de Deus funciona como uma fortuna. Diga assim comigo: a bênção de Deus é uma fortuna para mim. E sabe qual que é a pior sensação que tem? É horrível você não ter nada. É horrível você ser pobre. Pior do que você ser pobre é você se tornar rico e perder tudo. É pior. Porque quando você não teve, pelo menos você não teve aquela sensação de ter perdido. Depois que você perde tudo, é pior ainda. E é por isso que tem pessoas que, quando perdem tudo, elas tiram a própria vida. Elas desistem de tudo, porque é uma dor que elas não conseguem expressar. A impressão que elas querem passar é que era melhor elas terem vivido pobre do jeito que estava antes. É por isso que não é todo mundo que Deus vai dar riquezas, porque não são todos que estão preparados. Deus dá para quem está preparado. É por isso que não é todo mundo que Deus vai dar bênção, porque não é todo mundo que está preparado. Querer, todo mundo quer.
As minhas filhas querem. A minha filha me fez um pedido hoje, inusitado. Ela queria dirigir o meu carro, mas ela tem 10 anos de idade. Você acha que eu deixei? Lógico que não. Da mesma forma Deus. Porque enquanto Jessé estava preparando os seus irmãos, quem estava preparando Davi era Deus. Porque enquanto eles estavam treinando com as espadas, Davi estava treinando com os ursos. Davi estava treinando com leões. Porque no treinamento com as espadas era tudo uma simulação. Mas o treinamento com o urso e com o leão era realidade. Se Davi perdesse aquela batalha, o urso devorava ele. Teve um filme chamado O Regresso, feito por Leonardo DiCaprio, que ganhou até o Oscar. Quem se lembra que ele foi atacado por um urso naquele filme? Imagine Davi numa situação como aquela. E ele matou o urso. E ele matou o leão. Quando Deus decide promover alguém, Ele não faz isso por obra do acaso. Ele faz isso somente com pessoas que já foram preparadas por Ele. O problema é que nós temos medo da preparação. Porque a preparação geralmente é urso, é leão. E não é qualquer um que mata leão. E não é qualquer um que mata urso. Não é qualquer um que chega no final do mês sem R$1 no bolso, sem dinheiro para poder pagar a conta de energia. Não é qualquer um que tem que chegar no final do mês e ver os seus rendimentos, o seu salário, um valor menor do que o número das suas contas que você tem para pagar. Não é qualquer um que tem que sair do trabalho e vir para o culto, pegar um ônibus e ir para casa, jantar, lavar o seu uniforme, dormir meia-noite para acordar 5 horas e amanhã trabalhar de novo e ralar com um sorriso no rosto. Esse treinamento não é para Eliabe e os irmãos. Esse treinamento são para homens e mulheres segundo o coração de Deus. Davi poderia agir muitas vezes como muitos agem e dizer assim: por que só comigo? Porque enquanto os meus irmãos estão lá dentro, eu estou aqui enfrentando urso e leão. Por que a minha vida é mais difícil do que a vida de todo mundo? Por que eu passo por isso? Porque eu olho ao redor para as pessoas que eu conheço, elas não estão enfrentando, Tubal Júnior, o que a gente está passando. Parece que a vida delas é mais fácil. E a gente não consegue compreender por que nós passamos por momentos assim. Nós não compreendemos porque ainda nós não entendemos que isso tudo é treinamento. Nós não entendemos que isso é treinamento para quando a mesa estiver preparada, pronta para nós não chegaremos lá despreparados. O que nós temos tirado do nosso coração é a ideia de que Deus está preparando a nossa bênção. Para com isso, a bênção está preparada faz tempo. Deus está preparando. Ó, coloca o dedinho no peito aí, faz assim, ó. Quem é que Deus está preparando? Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais na região celestial em Cristo. Ele já te abençoou, ó. Está preparado faz tempo. Somos nós que não estamos preparados. E aí, sabe o que acontece? Deus coloca você no campo. Cadê? Você está ao lado de uma pessoa muito especial, eu tenho certeza absoluta. Dá um sorriso para ela e diga assim: Deus prepara você no campo. Porque é fácil você vir aqui e cantar: sonda-me, Senhor, e me conhece, como um farol que brilha à noite. Você quer brilhar, mas você não quer escuridão. Como ponte sobre as águas. Você quer as águas, mas você não quer se tornar ponte, porque ponte todo mundo pisa. Ponte as pessoas só passam para você para chegar do outro lado. Só serve de acesso. É fácil ser ponte? Mas ponte tem relevância ou não tem relevância? Acontece que nós não entendemos o preço que se paga para ser relevante. Nós queremos. Você, minha querida, você quer o melhor esposo. Você já sofreu demais nas mãos de homens mau caráter, cafajestes, que machucaram você, traíram você. Eu sei disso. Eu sei que você já sofreu demais. Você já chorou. Você chega a fazer loucuras por eles. E quando você olha para trás, você até se envergonha do que você fez.
E eu sei que você tem orado para Deus te dar alguém segundo o coração dele. Só que é o seguinte, esse alguém segundo o coração dele está sendo preparado dentro do campo. Seria justo Deus entregar uma pessoa despreparada para ele? Então o que Deus está fazendo com você? Preparando. Só que você tende a pensar que Deus está se esquecendo de você. No campo, sozinho, sozinha, atrás das malhadas. A tendência sua é exatamente essa, de imaginar que você caiu no esquecimento, porque as pessoas não se lembram de você. E aí, para chamar a atenção, o que você vai fazer? Marketing digital, mídia social. De todas as maneiras você vai tentar chamar a atenção. Porque Davi era um homem segundo o coração? Porque de forma alguma ele tentou a aprovação de homens. Porque todo momento ele entendeu que o que Deus enxergava era muito mais do que a aparência. Não que a aparência não importe, ela é muito importante, mas ela precisa ser resultado de uma essência. O que está do lado de fora precisa ser fruto do que está do lado de dentro, um reflexo do seu eu interior. Se o seu eu interior for um ser deformado, se o seu eu interior for um ser desfigurado, Deus vai precisar trabalhar no seu eu interior para tornar o seu eu interior ideal para a mesa que Ele tem preparada para você. E essa palavra preparação não é fácil, sabe por quê? Porque você quer passar no vestibular sem estudar. Você quer passar no vestibular vindo aqui pedindo oração. Você quer o melhor emprego e você quer aumento de salário, mas você não é o melhor funcionário. Então o que nós queremos? Nós queremos atalhos. E guarde uma coisa no teu coração: com Deus não há atalhos. Ou você encara a preparação que Ele tem para você, ou você encara o processo que Ele tem para a sua vida. E quanto mais duro for, ou quanto mais dura você for, mais demorado será. Quanto mais coração quebrantado e contrito você tiver, mais rápido será. Porque tem gente que já alcançou e você ainda não. Por causa da madeira. Existe madeira que é mais dura e aquela que é mais fácil de trabalhar. Então essa preparação que Deus está fazendo com você é dolorosa. É difícil ser esquecido. É difícil estar só. É difícil ser rejeitado. É difícil ser abandonado. É difícil ser trocado. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu não fui o mais importante da minha casa. Irmão mais novo. Eu sei o que é ser deixado em segundo plano, mas eu posso te afirmar uma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Em outras palavras, até aquilo que está dando errado na tua vida hoje, Deus vai dar uma virada na tua vida para dar certo. Até aquilo que está dando errado na tua vida hoje, Deus vai dar um giro para dar certo. Quem recebe aí em nome de Jesus? Quem recebe aí? Quem recebe? Quem recebe? Você sabe o que o profeta Zacarias diz? Não despreze os pequenos começos. Não, por favor, olha só, nós estamos no finalzinho, mas você precisa estar consciente do que está acontecendo aqui nessa noite. Você não pode estar aéreo, você não pode estar aérea. São pouco tempo, é pouquíssimo tempo. Quando você olha para você mesma, ou você olha para você mesmo, muitas vezes que você viu qualidade, você se decepcionou com você. Já parou para perceber? Quando você confiou na sua força, na sua inteligência, na sua beleza, você se deu mal. Então, olha só. Aí depois você passa por um segundo processo, que é o processo de achar o seguinte: não valho nada. Não sou ninguém, não presto para nada, minha vida nada dá certo. Que coisa, porque para mim tudo dá errado. Aí você começa a entrar nesse processo.
nesse processo de você começar a se desmerecer e achar que você não é nada. E Zacarias veio e diz assim: não despreze os pequenos começos. E engraçado, porque parece que ele está fazendo uma menção a Davi, aquele que era menor, que se tornou maior, aquele que era mais fraco, que se tornou mais forte. Dentro da sua casa, hoje você pode não ser a pessoa mais feliz, mas levanta a mãozinha, por favor. Levanta a mãozinha, por favor. Não despreze os pequenos começos. Eu declaro na tua vida, 2020, dentro da tua família você será mais ilustre. Não para engrandecer sobre eles, mas para derramar sobre eles essa beleza que Deus vai derramar sobre a tua vida. Coisas que não estão sendo realizadas na sua vida, áreas da sua vida que estão bloqueadas, que estão travadas e paralisadas. Há um liberar do Espírito Santo aqui nessa noite. Quem está recebendo? Há um liberar do Espírito Santo como instrumento de Deus. Eu libero sobre a tua vida. 2020 ainda será o ano que você será lembrado dentro da tua casa como aquele que Deus derramou o óleo sobre a tua cabeça. 2020 será o seu ano em que Deus vai fazer uma grande virada na sua vida aí. Só para quem toma posse aí, diga amém. Só para quem toma posse aí. Porque Deus faz isso, irmãos? Deus escolhe o menor, Deus escolhe o mais fraco, e Ele promove. Não precisa nem de mídia social. Ele levanta você contra todas as opiniões que você possa imaginar. Deixa eu dar um testemunho final. Quando eu fui levantado para pastor, muita gente foi contra. Eu me lembro quando meu pastor me chamou para ir para o seminário. Eu e minha esposa já estava casado. Na porta da igreja o irmão me parou e falou assim: por que você e não eu? Eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei tocar. Por que você? O que você tem que eu não tenho? Eu falei: irmão, eu não sei pregar, eu não sei tocar e eu não sei cantar. Mas eu posso dizer para você o seguinte: o meu coração é dele. O meu coração é totalmente dele. Pregar você aprende. Cantar, você faz uma aulinha lá e faz um negocinho. Não vai cantar igual a Maísa, mas vai. Essas coisas aí você vai aprendendo. Mas ele tem um coração igual ao dele? Hã? E para ter um coração, me diz uma coisa. Você conhece uma pessoa orgulhosa? Conhece? Conhece ou não conhece? Seja sincero, você conhece uma pessoa orgulhosa ou não? Né? Se tivesse um espelho agora aí, você ia falar assim: pastor, conheço muito bem, pastor. Por que casamentos se quebram? Por que relacionamentos se quebram? Por que pessoas saem da igreja? Por quê? Orgulho, irmão. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Orgulho. Por que você quebrou relacionamentos, alianças? Por quê? Orgulho. Porque ao invés de você perdoar, o que você preferiu fazer? Achar que você está na razão. Vamos brigar. Eu falo com todo temor, porque eu amo muito a igreja do Senhor Jesus. Eu amo muito a igreja do Senhor Jesus. Se você acha mais perdão hoje no mundo do que dentro da igreja. E não está falando com vocês um desavisado. Eu sou pastor de igreja. Agora que eu estou licenciado 6 meses. Muitos anos pastoreando, mas eu prego em vários lugares do mundo e no Brasil. Eu sei do que eu estou falando. Uma certa feita eu comecei a pedir perdão para as pessoas que eu havia machucado. E eu comecei a pedir perdão para as pessoas que me machucaram. As pessoas que eu havia machucado eram uns 30%. As pessoas que me machucaram eram uns 70%. Desses 100% de pessoas que eu fui pedindo perdão, só uma olhou para mim assim e falou assim: me perdoa também. Um guri de 11 anos de idade que não tinha nada a ver com a história. Nenhum deles tiveram coragem de falar assim: ó, me perdoa também. Era só assim: ah, amém, amém, pastor. Amém. Não estava perdoando nada não, pastor. Na hora que eu virei as costas, ah lá, ó, Deus deve estar pesando a mão na vida dele, por isso que ele está
que ele está vindo pedir perdão. Entendeu? Porque Davi era relevante na geração dele. Ó, coloca o dedinho, por favor, de novo aí. Coloca o dedinho aí. Fala assim, o segredo está aqui. Quem quer ser relevante nessa geração? Não é seu Facebook, não é seu Instagram, gente. Não é só foto do perfil. Não é como as pessoas te veem. Não é a aprovação dos homens. É isso aqui, irmãos, ó. Você sabe por que você tem que pedir perdão? E eu fiz isso? Porque eu estava pouco me lixando porque os outros achavam. Eu estava muito preocupado com o que Deus estava achando de mim, na pessoa que eu estava me tornando, amargurada, magoada. E eu fiz o que eu fiz porque eu queria ser agradável diante dos olhos do Senhor. Porque quando Deus olhou para Davi e disse: olha um homem de rapaz, olha esse homem agradável, olha esse homem agradável, que olhos, os olhos são a lâmpada do corpo, da alma. Da forma que você olha as coisas e olha o mundo, assim você é por dentro. Se tudo que você olha, você vê só coisa ruim, e significa que do lado de dentro é só coisa ruim. Então olha só, entenda uma coisa. Existem situações, e como analista comportamental, a minha formação analista comportamental, eu percebi uma coisa, que existem situações que os opostos se atraem, mas existem outras situações que os semelhantes se atraem. E você precisa estar muito preocupado quando semelhantes se atraem. Não quando opostos, mas quando semelhantes. Porque quando você começa a lidar com pessoas, você faz relacionamento com elas, de amizade, aliança, de coração, de irmandade, e essas pessoas são traidoras com você, por que essa pessoa está se sentindo atraída? O que ela viu em você para achar que podia ser traidora com você? Chegou um determinado momento da minha vida que eu tive que fazer esse estudo, pastor. E eu falei: Senhor, por que eu estou atraindo certos tipos de pessoas na minha vida que eu não quero, eu não gosto, eu não quero? E Deus falou: bem, porque você é assim. E os semelhantes se atraem. E sabe o que Deus falou para mim? O problema é que você quer mudar o mundo. Eu falei: isso é problema? Ele falou: é claro, você não muda nem você. Muda você. Depois você tem poder para mudar o mundo. E eu comecei a fazer um trabalho interior, uma autocura, uma autolibertação, pedindo a presença do Espírito Santo, chorando. Meu cunhado Leandro é prova disso. E aí, sabe o que aconteceu? Eu não precisei mandar ninguém embora da minha vida. Porque até então as pessoas saíam da minha vida, saíam brigadas. Então agora as pessoas, elas começam a sair da minha vida e não saem brigadas. Elas simplesmente perdem o interesse de vir. E aí sabe o que acontece? Eram pessoas que depois eu ia ver, eram pessoas que davam prejuízo ali, prejuízo aqui, que acrescentavam coisa ruim ali, acrescentavam coisas ruins ali. Nós temos que entender que em nenhum lugar da Bíblia Jesus disse que você deve amar o mundo inteiro. Nenhum, eu desafio você a encontrar. A função de amar o mundo inteiro é de Deus. Deus amou o mundo inteiro. Você tem que amar o próximo. E quem se aproxima de você, só se aproxima de você porque é atraído. Você sabe por que Davi era esquecido dos irmãos dele? Você sabe por que Davi era rejeitado pelos irmãos dele? Se você soubesse, você daria glória a Deus. Porque eles eram covardes. Porque enquanto estava Golias gritando 40 dias e 40 noites, se tinha homem em Israel, os irmãos dele estavam lá e ninguém fez nada, tremiam as pernas de medo. Se Davi fosse criado junto com eles, você é a média das pessoas que você convive. Se Davi fosse criado junto com ele, na hora que ele chegasse no campo de batalha e visse Golias gritando daquele jeito, Davi também ia fazer o quê? Mas porque Davi foi criado separado deles, porque Davi não foi a média deles, quando ele chegou no campo, o que ele fez? Joga para mim, que eu mato no peito e resolvo esse negócio. Eu faço esse gol, joga para mim. Diferente de todos os soldados de Israel, inclusive dos 7 irmãos de Davi, que estavam com medo de enfrentar, Davi olhou para Saul e falou assim: Saul, rei, deixa comigo. E Saul falou assim: toma aqui a armadura.
Ele até em obediência ao rei tentou vestir a armadura, não deu certo. Ele falou, não, rei, fica tranquilo, eu já derrotei um urso e um leão, fica tranquilo, eu estou preparado, deixa comigo. E quando ele desce para enfrentar Golias, o que Golias observou? Eu estou no final da mensagem, vai terminar do mesmo jeito que começou. Ele olhou para a pá e falou o quê? Tem um rapaz bonito desse aí, vem lutar comigo, de bela aparência, olhos bonitos, quase se apaixonou por Davi, né? Estou esperando alguém cascudo, cheio de cicatrizes, espada na mão, escudo, um pitbull do lado, cara grosso, um ogro. Vamos dizer que eu tô, cadê o cara, meu? Chega lá quem? Davi, cara gentil, de boa aparência, a alma dele limpa, purificada. E Golias fala assim, você é muito novo, você é muito bonito para poder estar lutando, rapaz, volta para lá. E Davi fala assim, rapaz, eu tenho aparência de servo, mas o meu coração é de rei. Você pode olhar para a minha aparência, mas o que você não conhece é a minha essência. Desde pequenininho fui treinado para estar nesse lugar. E hoje mesmo a sua cabeça vai estar na minha mão. Hoje mesmo a sua cabeça vai estar nas minhas mãos. O que aconteceu você sabe, final da história. Davi acerta ele com uma pedra, ele cai de fronte. Davi pega a própria espada de Golias, arranca a cabeça dele, mostra a cabeça para todo mundo, com a própria espada de Golias, que era pesada, mais de 3, não sei quantos quilos, levantou lá a cabeça. E sabe o que ele fez? Levou a cabeça dele para onde? Para Jerusalém. Depois que ele se tornou rei, ele manda a cabeça dele para Jerusalém. E aqui eu quero encerrar. E quando a cabeça dele chega em Jerusalém, ele manda colocar a cabeça num lugar específico. E esse lugar era um monte. E esse monte começou a ser conhecido então como Monte Caveira. Você conhece esse monte como Gólgota. O que significa Gólgota? Golias de Gate. E Davi, pode ver lá, o texto está dizendo, mandou para Jerusalém a caveira. Manda a caveira, virou símbolo de quê? Morte. Sim ou não? Quando você vê uma caveira, é símbolo de morte. É o quê? Referência a quem? Golias. Porque não era até então símbolo de morte. Foi referência a Golias. E em Jerusalém, lá no Monte Calvário, no Monte Caveira, no Monte Gólgota, Golias de Gate. Gólgota, literalmente é Golias de Gate. Foi colocada a caveira como troféu. E alguns anos depois, alguns séculos depois, levantou-se alguém da raiz de Jessé, filho de Davi, que mais uma vez precisava vencer Golias. Só que Golias agora é Satanás, e Golias era a representação de Satanás na época de Davi. E ele é morto na cruz do Calvário. E onde ele foi sepultado? O que todo mundo pensava? Finalmente Golias venceu a descendência de Davi. Mas eu e você conhecemos o final da história. Quando ele pensou que tinha vencido a descendência de Davi, a palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscitou, porque a morte não foi capaz, ela não foi capaz de prendê-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, a pedra foi removida. Mais uma vez Golias é derrotado por um descendente de Davi, a raiz de Jessé. E mais uma vez nós vemos aquele que não tinha aparência nenhuma, conforme disse Isaías, beleza alguma nele que pudéssemos ver, para que pudéssemos escolher como rei. Mas a ele, sim, sobre os seus ombros estava o reinado. O seu nome é Príncipe da Paz. Aleluia. O seu nome é Emanuel, Deus conosco.
Ele é um improvável. Jesus também foi o improvável. E é por isso que nós, que somos a sua igreja, somos considerados como opróbrio por esse mundo. As pessoas não dão valor para nós lá fora, porque quando eles olham para nós, eles olham para a nossa aparência. Mas quando você está aqui, Deus está olhando para a sua essência. Quando você sai daqui, Deus está olhando para a sua essência. Ele está vendo o seu coração, e Ele sabe que é o que está aqui dentro, meu irmão. O que está aqui dentro não combina para você morar junto com aqueles irmãos mais velhos lá que são tudo covarde. É por isso que Deus tem afastado pessoas da sua vida. É por isso que Deus afastou aquele rapaz da sua vida, aquela moça da sua vida, porque Deus está dizendo para você: eu vou tirar você do meio dos covardes. Eu tenho preparado nos campos do esquecimento alguém para você. Quando eu levantar, você vai dizer: valeu a pena ter esperado, valeu a pena ter esperado, porque Deus não demora, Ele capricha naquilo que Ele está preparando para nós. Tem uma mesa preparada para você. Quem está tomando posse aqui nessa noite? Ninguém se assenta na sua mesa até que você se achegue nela. Já tem um profeta lá esperando, já está todos os seus inimigos esperando, toda a sua família esperando. Só falta você chegar para a festa. E quer ver a boa notícia para a sua vida? Está chegando a hora de Deus fazer o convite. Manda chamar ele, manda chamar ela, manda chamar ele, chama ela, porque o profeta de Deus já veio para ungir. Quem está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? Quem está entendendo? Já está chegando a hora do seu convite. Deus já está mandando chamar você, porque Ele está dizendo: achei alguém segundo o meu coração. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Cadê o coração? Cadê a essência? Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Você tem reclamado porque pessoas saíram da sua vida. Você tem reclamado por situações de esquecimento, de isolamento, de rejeição. Tem se sentido rejeitado, rejeitada. As pessoas te reprovam pela sua aparência, porque elas se importam mais com o que você tem e não com quem você é. As pessoas que não aprenderam a amar você por quem você é, não é digna de você. Se elas amarem você só pelo que você tem, quando você não tiver mais o que você tem, elas vão te deixar. É por isso que você deve amar a Deus mais do que todas as pessoas. Porque quando todas as pessoas te deixarem, quem você mais ama ainda estará lá, ao seu lado. É por isso que você tem que amar a Deus mais do que todas as coisas. Porque quando todas as coisas se forem, quem você mais ama ainda estará com você. Você muitas vezes chorou e lamentou por perdas, e o seu coração se machucou, se feriu. Quantas noites você ficou sem dormir? Sabe o que Deus me mostra aqui, irmãos? Pastor, o Senhor me dá liberdade para poder liberar uma revelação aqui que Deus está me mostrando. Se não for de Deus, não vai confirmar na vida de ninguém. Deus me mostra uma pessoa na madrugada sofrendo no coração, o coração dela partido. Deus me mostra um coração arranhado, ferido, machucado por pessoas, por situações. E nessa madrugada que eu te vi, você não conseguia dormir, inquieta, o sono não vinha, as horas passando, e você querendo se livrar desse sentimento e não conseguindo. Você simplesmente não conseguia. E você buscava em Deus respostas, e parece que tudo que você ouvia era o silêncio. Mas o Senhor preparou para você essa noite para trazer para você a resposta dessa situação. O Senhor preparou essa noite para dizer para você que fique tranquila, fique tranquilo. Eu é que seleciono quem está ao seu lado, quem vai estar contigo, quem vai andar contigo, sou eu que escolho. Eu conheço o seu futuro, eu sei o seu amanhã. Eu sei quais serão os prejuízos que você sofreria. Seria pior
Fique tranquilo, porque eu já estou preparando coisa melhor, pessoas melhores. Fique tranquila. Eu quero orar, e eu não quero passar de 5 minutos a minha oração. Por isso eu gostaria de saber se nesta noite tem alguém aqui que já estava no campo do esquecimento, no anonimato das malhadas, nos currais da vida, rejeitado, só, pedindo a Deus companhia, pessoas, e muitas vezes tudo que vinha era solidão. Muitos momentos que você teve que enfrentar o urso, leões que surgiram diante de você. É você. É para você que eu quero orar, porque essa oração é uma oração de uma mesa, a mesa do seu destino. Essa mesa do seu destino já está posta, preparada. Eu quero saber se você tem fé de sair do seu lugar e vir tomar o seu lugar na mesa que Deus preparou para você. A mesa do seu propósito, a mesa do seu destino, a mesa da sua vitória, a mesa da sua bênção, a mesa da resposta que você precisa. Se tem pessoas corajosas como Davi que querem tomar posse da mesa, sai rapidinho, porque eu tenho poucos minutos para orar. E vem aqui, naquela autoridade. E se você não tiver forças, vem se arrastando. Mas venha naquele propósito de que você quer viver o que Deus tem para você, de que você está com o coração aberto para receber os planos que Deus tem para você. Se você entende que Deus pode preparar essa mesa, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar com você, porque eu vou profetizar sobre a tua vida, que ninguém vai se assentar na sua mesa, ninguém vai tomar o seu lugar, ninguém vai tomar o lugar do seu propósito, do seu destino, e vai se cumprir todas as promessas que o Senhor fez para você. Todas as promessas. Pode se aproximar por gentileza.